Iniciamos mais um episódio da revista Visão Hospitalar, uma publicação que há mais de uma década atua na cobertura de informações focadas no setor saúde. E hoje em nosso estúdio recebemos o Dr. Péricles Góes da Cruz, superintendente técnico da ONA. Seja muito bem-vindo, Dr. Péricles. Muito obrigado, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso receber uma grande autoridade, líder que inspira e trabalha para transformar o nosso cenário nacional e internacional de acreditação. Muito obrigado. Nós já estamos nessa estrada há algum tempo, você sabe disso, mas sempre com o mesmo prazer, com a mesma intensidade, com a mesma animação de ver que todo esse processo tem evoluído e dado resultados positivos. Dr. Péricles, ele também fundador da ONA, da Organização Nacional de Acreditação, e construiu diversas iniciativas, projetos, implementações de legislações e trabalha realmente para transformar e qualificar e acreditar o setor da saúde em nosso país. Então, Dr. Péricles, conta um pouco, resumidamente, a trajetória da ONA nesses mais de seus 25 anos de história. Pois é, a ONA foi fundada em junho de 1999, a partir de uma decisão do ministro da Saúde da época. E em 1997, o ministro entendeu que havia necessidade de desenvolver um processo de certificação de organizações de saúde que tivesse padrões que fossem iguais para todo o país. E, de certa forma, isso faz com que um hospital que esteja no Rio Grande do Norte atenda aos padrões da mesma forma que um hospital que esteja em São Paulo ou em Manaus, não importando. A partir daí, entendendo que havia necessidade de desenvolver um sistema que nós passamos a chamar de Sistema Brasileiro de Acreditação, começou-se a desenvolver um conjunto de normas, orientações e manual, que é um manual que tem os padrões de acreditação. Os padrões que são utilizados pela ONU até os dias de hoje. E esse manual, ele começou a ser aplicado no ano 2000. Desde o ano 2000, ele a cada 4 anos tem a sua revisão, a sua atualização, fazendo com que cada vez mais as organizações de saúde entendam o que é um processo de qualidade, o que é um processo de melhoria da qualidade, de atendimento com humanidade ao paciente. Evidentemente, desde o primeiro momento, o nosso papel também foi, além de fazer uma avaliação da organização de saúde, foi também um papel de educação dessas organizações de saúde. Vamos pensar que há 25 anos atrás, muitas organizações de saúde não viam o paciente como um indivíduo que precisava ser atendido nos seus anseios. Então, já naquele momento, o que nós fizemos? Ao lado do processo de certificação, começamos a desenvolver um conjunto de ações voltadas para a educação. Foi interessante porque, naquela época, nós fomos, dentro da área da saúde, uma das primeiras organizações a utilizar o ensino à distância. Porque quando nós começamos a ver que nos grandes centros era fácil, a pessoa se dirigia a uma biblioteca ou a uma livraria e comprava os livros, o acesso, evidentemente, a redes sociais, o acesso à internet não estava tão divulgado como nos tempos atuais. Então, qual foi a forma que nós entendemos que poderíamos levar para os mais diversos locais, cidades do interior, pequena população, que não tinham acesso a essas informações, um conjunto de orientações voltadas para um atendimento melhor ao usuário de serviço. Não apenas o paciente, mas também seus familiares e também, de certa forma, os próprios colaboradores dentro das organizações de saúde. A partir daí, essa estrada continua até hoje. Interessante mencionar que nós temos um crescimento constante de entre 15% e 17% ao ano, em números de organizações certificadas. Nunca parou este crescimento. Nós, apenas durante a pandemia, diferentemente de alguns sistemas, nós não diminuímos o volume, nós estabilizamos o volume e depois voltamos a crescer, felizmente, fazendo com que hoje nós possamos ser reconhecidos em número de certificações, a terceira maior certificadora do mundo, numa comparação com outras organizações acreditadoras mundiais. E parabéns pelo trabalho, Dr. Péricles, porque construir essa jornada
Eu acho que de acreditar, criar um sistema que certifique, né, que profissionalize, que qualifique nossa rede, não só hospitalar. A gente fala de diversos, milhares de estabelecimentos que precisam dessa acreditação em nosso país. É um grande desafio. Então, parabéns por ser pioneiro nessa implementação em nosso país, por levar a bandeira da acreditação brasileira, que é uma referência mundial, não só para o nosso país, mas também para diversos países. E como o nosso bloco, o nosso episódio especial é nessa temática da acreditação do setor saúde, do setor hospitalar, eu tenho algumas curiosidades que eu quero dividir aqui com vocês e com o Dr. Péricles, no próximo ano a gente vai sediar um importante congresso da acreditação. Fala um pouco para a gente, Dr. Péricles. Pois é importante mencionar também nessa história que um pouquinho antes até da gente falar sobre o congresso, e até porque tem importância também, durante a construção de todo o sistema e durante a construção, a própria fundação da ONU, o nosso objetivo era fazer com que o Conselho de Administração da ONU fosse plural, com um conjunto de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, de compradores de serviços de saúde, ou seja, de uma forma figurativa, podemos dizer que a ONU não tem dono. Essas organizações trabalham em conjunto para desenvolver as normas. Aliás, um dos parceiros de primeira hora, desde o início da fundação, foi a Federação Brasileira de Hospitais, que hoje nós estamos aqui no Congresso, junto com o IHF, participando e discutindo uma série de assuntos importantes. E esses assuntos importantes, evidentemente, acabam se conectando também com os assuntos que são tratados no Congresso da ISQA. A ISQA é uma sociedade internacional que voltada para a melhoria da qualidade em saúde e que congrega, pode-se dizer, quase que todas as entidades acreditadoras do mundo. Mais de 100 países participam da ISQA, o Brasil inclusive, através da ONU, e nós estamos na ONU desde 2000, na verdade 2013. Que a ONU participa da ISQA. Isso, exatamente. Em 2013, o nosso manual foi certificado pela ISQA e, em 2016, a ONU foi reconhecida como organização participante da ISQA. Ou seja, nós temos essa associação já há bastante tempo, há muitos anos. E, além disso, nós também recebemos, alguns anos atrás, uma certificação voltada para a capacitação de avaliadores, que são as 3 certificações que a ISQA dá. Então, nós somos uma das poucas instituições acreditadoras no mundo, isso dito por eles mesmos no último congresso, são poucas instituições que são triplamente certificadas pela ISQA, e nós temos o prazer de dizer que a ONU tem essa tripla certificação. Com isso, há cerca de 2 anos atrás, nós nos candidatamos e fomos reconhecidos e fomos aceitos para a realização do Congresso da ISQA de 2025. Esse congresso vai acontecer de 12 a 15 de outubro de 2025, portanto, ano que vem. É um congresso muito importante, porque em todos os anos nós temos participado dos congressos da ISQA e há um envolvimento das instituições acreditadoras mundial, participantes de todas as representações, discussões muito profícuas, muito intensas, voltadas fundamentalmente para a melhoria da qualidade do atendimento ao paciente, ao usuário do serviço, aos familiares, e também como uma garantia e uma segurança para os próprios profissionais de saúde que trabalham nessas organizações. E você tocou num ponto importante, né, que a FBH, a Federação Brasileira de Hospitais, como fundadora da ONU também, recentemente eles receberam o Congresso Mundial de Hospitais, realizado pela International Hospital Federation, que trouxe também diversos continentes, gestores, hospitais, instituições de todo o mundo, e participou de um rico debate, né, Dr. Péricles, durante aí uma semana de interações. Foi uma conexão incrível, foi um evento incrível. Depois a revista Visão Hospitalar vai estar acompanhando os principais momentos também, vocês vão acompanhando os episódios aqui, nos próximos episódios, nos episódios anteriores. E agora a gente vai querer falar um pouco e saber um pouco mais do que vem para o Brasil também. O Brasil está sendo um palco de referência, Dr. Péricles, de muito conteúdo aí. Queremos saber mais sobre esse evento. Esse evento vai ser realizado em São Paulo,
a nossa expectativa é muito boa. Já agora, né, dentro de 2 semanas, nós teremos o Congresso Mundial da ISCO, que vai se realizar em Istambul, da Turquia. E já começamos a discutir o nosso congresso do ano que vem, naturalmente, porque essas conversas naturalmente começam no ano anterior. E é muito interessante porque já agora já começamos a perceber um interesse muito grande de outras instituições acreditadoras, de outras organizações de saúde de outros países, que começam a ver o Brasil como um ponto de interesse em termos de realização de congressos. Isso é muito interessante, porque eles passam a ver o quanto esses congressos que são organizados aqui nessas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, em outras capitais também, são congressos importantes que, além é claro, você tem um atrativo turístico também, mas antes do atrativo turístico, você tem um atrativo científico. E esse atrativo científico é o atrativo que está fazendo com que cada vez mais essas organizações se interessem por todo esse processo. Nós vamos ter, naturalmente, um conjunto muito grande de palestrantes internacionais, palestrantes nacionais, e a programação está sendo desenhada com muito carinho, exatamente para atender a todas essas pessoas que têm essa grande expectativa da realização desse fantástico congresso. E vem muita coisa boa por aí, porque não só com muito carinho e esse cuidado que a ONA tem, a sua liderança e todo o time incrível, tem uma temática gigantesca para ser abordada. Acho que o Brasil, como o senhor coloca, é um grande palco. A gente fala de uma população de mais de 200 milhões de habitantes também, que às vezes é correspondente a países, às vezes não chega a um município nosso, né, doutor Péricles? Então é um grande desafio promover essa conexão inteira com o mundo e trazer, como você coloca, o Brasil se coloca cada vez mais como um palco de fomentador também, não só de receptor de muitas interlocuções, e isso é muito gostoso e dá muito orgulho, principalmente para você que está aí construindo essa jornada incrível na acreditação. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que esse resultado, ele tem um reflexo muito interessante na própria prestação de serviços de saúde do país. Porque na medida em que esses profissionais todos veem o networking que acontece durante esses congressos, o contato, as conversas, a conversa, de certa forma brincamos dizendo que a conversa durante o café, durante o coffee break, durante o cafezinho, é tão importante quanto as palestras. Verdade. Porque permite uma interação muito grande com uma gama de conhecimentos mundiais. Cada país tem a sua característica, até cada país tem o seu processo. E isso faz com que a gente consiga adequar todas essas informações num único sentido, que é o da qualidade do atendimento à população. Nós cada vez mais temos buscado também, de certa forma, integrar aqueles, não apenas a ONA, naturalmente, é um conjunto muito grande de organizações e sendo capitaneado por algumas delas, no sentido de ter um conjunto de ações de países de língua portuguesa para fazer com que todo esse processo possa ter um crescimento até mais rápido, exatamente por não ter a barreira da linguagem, que muitas vezes dificulta um pouco para determinados profissionais. Ao não ter essa barreira da linguagem, a gente passa a ter uma informação muito rápida, muito eficiente do como funciona em outros países e como nós podemos fornecer a esses outros países a nossa expertise, a nossa experiência, os nossos resultados positivos. E aí essa troca de informações que naturalmente só pode dar resultado positivo e para quem? No final da história, para a população, para o usuário de serviços de saúde. E é isso que nós queremos. Verdade, doutor Péricles. Então, vem aí um grande evento, né, com uma coordenação científica incrível, temas incríveis, e eu passo agora a palavra para o doutor Péricles para ele deixar o convite para todos vocês participarem do próximo evento. Sem dúvida nenhuma, estão todos convidados a participar do nosso evento, o evento do Congresso Internacional da ISQA, que é uma sociedade internacional voltada para a qualidade em saúde. Teremos a presença de participantes internacionais, palestrantes internacionais de renome, teremos a presença e a participação de palestrantes nacionais também, de bastante renome,
e a divulgação de um conjunto de ações que possam melhorar cada vez mais a sustentabilidade na saúde dentro de todo o processo, envolvendo pacientes, familiares, profissionais de saúde, organizações de saúde, envolvendo governos dos determinados países, a governança dentro da área da saúde, que nós estamos dando uma importância muito grande, porque é um assunto que, nos últimos tempos, tem sido cada vez mais discutido e cada vez mais aprimorado, fazendo com que os resultados naturalmente sejam positivos. Sejam todos bem-vindos ano que vem a São Paulo, durante o período de realização de todo esse processo, de 12 a 15 de outubro de 2025. Venham todos. Então, como o nosso conteúdo é compartilhado aí com o Brasil e com o mundo, né, através também da parceria, como a FBH é membro da International Ophthalmology Federation, que vai ser compartilhado, então todo mundo está convidado, profissionais, autoridades, instituições, empresários que querem dialogar, hospitais, laboratórios e debater e aprender e trocar essa experiência, como o Dr. Péricles coloca aqui com a gente. Muito obrigada, Dr. Péricles, grande líder. Muito obrigado. Sempre aprendo e com certeza todos nós ganhamos. Obrigada. Muito obrigado a todos. Quero agradecer aqui a audiência de vocês, a participação. É muito importante estarmos debatendo sobre os principais temas que envolvem a saúde em nosso país e no mundo. Então deixem aqui o seu comentário, o que acharam desse diálogo, participem do nosso próximo episódio, escutem o nosso próximo episódio e participem também da ISCOA, que vai sediar no Brasil o seu próximo evento. Obrigado a todos e até o próximo episódio, pessoal!